E aqui, sobre aqueles estudos que a gente abordou, né? A primeira parte, a segunda parte, né? Agora a terceira parte. Né? Quem é o Senhor Yahuwah? E o Senhor que está à sua destra em Atos 2, 34 a 35, que é referência ao quê? A Salmos 110, versículo 1. Vamos ver Atos 2, 14 a 36. Que é legal que esses são os discursos que eles estão dando aos judeus na Páscoa, lá, né? Quando eles estavam lá em Pentecostes, enfim, né? Quando tinha muitos judeus, eles pregando, né? Falando sobre o Espírito, né? Que Deus estava confirmando isso ali, né? E falando do Messias, trazendo coisas do Antigo Testamento e comprovando isso, né? Porque eles pensavam que ia vir um rei, o Davi ia se reencarnar e ia vir um rei para reinar fisicamente. Né? Sabemos que tudo é espiritual. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Então aqui ele está falando para muitas pessoas, ele está pregando lá. Certo? Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. É interessante, tá? Pedro, ele pede muita atenção. Escutem o que eu vou falar agora. Prestem atenção. Certo? E pensem nas palavras que eu vou dizer. Porque ele ia citar coisas proféticas. Certo? Não ia vir coisa da mente dele, enfim, coisas que as pessoas hoje fazem. Eu sou profeta, eu falo. Não, velho, ele vai citar coisas proféticas. Certo? E é legal que ele vai dizer a confirmação disso. Né? Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Já era, acho, não sei se era 9 horas da manhã, eu acho. Então, tipo assim, não é de noite, é cedo, 9 horas da manhã, eu acho que é, pelo horário. Os caras vão estar bêbados. Então, um ponto, vocês já estão errados. Certo? Mas o que ocorreu, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, eles não estavam nem percebendo o que Deus estava fazendo. Estava se confirmando nos olhos deles aquilo que Deus já tinha profetizado. E ele vai citar Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahuwah, que derramarei do meu espírito. O espírito de quem? De Jesus? Dos anjos? Dos profetas? Não. O espírito de Deus, dele, do Pai. O espírito é dele. E ele dá, ele capacita, ele tira. Certo? Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito. Olha a ênfase, meu espírito, naqueles dias. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Claro que isso aqui que ele está dizendo no versículo 19 não é literal isso, tá? Isso é um sentido de metáfora. E é interessante que o mundo religioso hoje, principalmente o mundo evangélico, ele pega esse trecho e quer abordar isso hoje. Isso não existe isso, certo? E isso é uma coisa que Jesus está dizendo, Deus prometeu no início que ia começar o evangelho, o começo da igreja. Pessoas que pegam isso aqui e abordam isso hoje é totalmente fora de contexto isso, certo? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia de Yahuwah. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahuwah, tá certo? Tem que entender uma coisa, tá? Esse trecho aqui também é citado em outro contexto, tá? Eu não sei se é em Romanos ou em Hebreus, não me lembro, tá? Que invocar não é um nome do... Lá tá Senhor, daí uns acham o Senhor Jesus, porque ele é Senhor. Não, quando se fala, acontecerá que todo aquele que invocar o nome aqui, Senhor, não é Jesus, é sempre o Deus único e verdadeiro, Yahuwah.
certo? Por quê? Por intermédio de Jesus, de Yahushua HaMashiach, quando a gente vai por ele, a gente está invocando quem? Deus. Porque ele é o quê? Um intermediário. Então, o Messias, o Yahushua, ele não é o início e o fim das coisas. Ele é um intermediário para a gente ir naquele que é o fim. A gente ir a Deus. Porque pelo Messias a gente está invocando quem? O Deus Todo-Poderoso. Certo? E versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. É legal que ele chama a atenção de novo. Olha o que eu vou dizer. Escuta, atenta pelas palavras que eu estou dizendo. Certo? É muito interessante essa palavra que ele está dizendo, Pedro. Ele vai falar de Jesus. É muito interessante isso, certo? Não esquece isso. É importante isso. Jesus, o Nazareno. Jesus da cidade de Nazaré. Aquele lá de Nazaré, lá daquela cidade lá que não tem ninguém, não sai nada, não tem nada de bom lá. Varão, ele vai dizer homem, aprovado por Deus. Não pelos líderes religiosos, não pelos fariseus, pelo sinédrio. Aprovado por Deus. E é legal que vocês sabem que ele é aprovado por Deus. Por quê? Porque com muitos milagres, prodígios e sinais. Porque não tem como ele fazer tudo que ele fez se ele não era um homem santo. Um homem que obedecia a Deus. Porque Deus usava ele. Os quais, e é interessante isso que ele vai dizer, o próprio Deus realizou. Então, não foi Jesus que realizou, por ele ser poderoso. Muitos dizem, ele fazia milagres, ele curava porque ele era Deus. Não. Nada vinha dele, nada. Tudo que ele ensinava não era dele. Nada. Pedro é o apóstolo, Pedro está testemunhando isso, está falando. Olha o que ele disse. O homem aprovado por Deus, Jesus. Por quê? Com milagres e prodígios e sinais. Que ele fazia? Não. Deus fazia. Por intermédio dele. E tem muitos cristãos que dizem, mas Jesus, ele era Deus sim, ele curava o paralítico, ele ressuscitava. Só que esse cara, ele não lê esse trecho. Sabe? Como é que pode tu falar isso e tu negligenciar esse trecho? O trecho está dizendo que Deus fez isso, não Jesus. Tá? Isso é muito claro isso. Tá? Como vós mesmos sabeis, sendo Jesus, este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, Deus fez tudo por intermédio dele, Deus entregou ele, Deus ressuscitou ele. Então, foi tudo Deus. O que Jesus fez? Jesus obedeceu ele, cumpriu uma missão. Esse era o papel dele. Foi isso que ele falou. Eu vim aqui completar uma missão que meu pai me deu. É simples isso. Só que o problema disso, sabe o que é? Esse tipo de ideia no mundo. As ideias, a filosofia, um monte de doutrinas que não vêm da Bíblia. Certo? Vós mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Não foi Cristo que ressuscitou por ele mesmo. Quem ressuscitou ele foi Deus, rompendo os agrilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas não fosse retido por ela por quê? Porque ele era Deus? Não. Agora, é interessante que Pedro ele vai citar um salmo mostrando por que os agrilhões não podiam, a morte não poderia ficar com ele lá. Porque Deus já tinha dito que ele não ia ficar lá. Então ele vai citar agora. Olha legal, ó. Olha só.
rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que a morte ficasse com ele, que ele ia ficar morto. Por quê? Porque Deus já tinha profetizado que ele não ia ficar. Diante de mim via sempre Yahuwá. E aqui é o Pai de Jesus. Então Jesus está dizendo o quê? Eu via sempre o meu Pai. Eu via sempre Yahuwá, o meu Deus, o meu Pai. Porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Por que esperança? Porque meu corpo não vai ficar lá. Olha esse trecho, que é Salmo 16, versículo 8 a 11. Vocês leiam bastante Atos, leiam os testemunhos de Pedro, Estevão, do qual eles dão para os judeus. É muito importante isso. O meu coração e a minha língua exultou, a minha própria carne repousará em segurança, a minha alma na morte. Porque não deixarás a minha alma na morte, o meu corpo, a minha alma, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, o meu corpo seja corrompido, seja decomposto. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua esperança, quer dizer, na tua presença. Salmos 16, versículo 8 a 11. E olha o que Pedro vai dizer referente, ele já falou referente a Joel, agora ele vai falar referente a Salmo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu. Então esse trecho aqui que é de Davi, não é referente a ele, que ele vai ressuscitar, que ele vai vir, não é dele. Por quê? Porque ele está morto e o túmulo dele está lá ainda. Olha só o que Pedro está dizendo, meu. Abre os olhos de vocês, leiam as escrituras, param com essas ideias. Irmãos, sejam permitidos dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu. Olha só, ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então, ele sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição do Messias, de Jesus, a quem foi deixado na morte. Nem o seu corpo experimentou corrupção, não foi deixado na morte, o seu corpo não teve decomposição. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse Yahuwá ao meu Senhor, o Messias, o Cristo: Filho, assenta-te à minha direita. É interessante esse trecho, tá? Versículo 35, até, ele é um sentido de tempo limitado. Tá? Até quer dizer até um ponto, depois não existe mais, certo? Então, pega esse até, tá? Grava isso. Tá? Então, assenta-te à minha direita, até. Então, quando Cristo ele vai reinar à direita de Deus, ele só vai reinar por um tempo. Até quando? Quanto que é esse tempo? Até quanto? Porque vai ter que se cumprir uma coisa. Depois, ele não vai estar mais à direita de Deus. É isso que o trecho está dizendo. E ele vai dizer que até o quê? Até o tempo que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Depois que isso aqui, os inimigos estiverem estrados dos teus pés, Cristo não vai estar mais à destra de Deus. Ele não vai estar mais como rei. E é interessante que 1 Coríntios 15 vai falar isso aqui, ó. Estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor, que é governante, príncipe, mestre, e Cristo, ungido, consagrado, rei. Tá?